Bom dia, meninos e meninas. Vamos para a nossa correção da atividade 1 desse bimestre. Peguei o exercício 1, a primeira opção ele fala que o talho ele tem maior raio que o bário. O que é observar o raio? É você pegar a tabela periódica e ver qual elemento está mais embaixo da tabela periódica. Quanto mais embaixo, maior o raio. E quanto mais à esquerda da tabela periódica, maior o raio. Então, você pega a tabela periódica, você vai olhar quem está mais embaixo e quem está mais à esquerda. Você considera aqui, ó, começa daqui e vai pra lá, tá? O que ele falou pra gente? O talho, ele tá na família 13, ó. Família 13. Ó o talho aqui na família 13, ó. E ele está no sexto período, na sexta linha horizontal. O bário, ele já está na família 2 e também no sexto período. Se eles estão no mesmo período, quer dizer que eles estão na mesma altura. Então, eu não posso olhar a altura. Eu vou olhar quem está mais à direita da tabela periódica. O talho ele está mais para o final da tabela periódica. E o bário está mais para o início da tabela periódica. Então, o bário está mais para a direita. Se ele está mais para a direita, ele tem maior raio. Aqui ele está falando que o talho tem maior raio. Na verdade, é o contrário. Então, essa opção está errada. Ok? Segunda opção, ele fala que o germânio tem maior eletronegatividade que o carbono. Como que você vai olhar a eletronegatividade? Ela é o contrário do raio, tá? Quem está mais para a direita tem maior eletronegatividade e quem está mais acima também tem maior eletronegatividade. A família 18 você não considera na eletronegatividade, tá? Então, essa família aqui, ó, você não vai considerar, ok? Dos gases nobres, você desconsidera ela na eletronegatividade. O carbono e o germânio, eles fazem parte da família 14. O carbono está aqui e o germânio está aqui, certo? Então, eles estão na mesma família. Então, o que vai diferenciar? É o período, ok? Porque eles estão na mesma posição, na direita ou na esquerda, queira considerar. Então, vou considerar qual que é o mais alto. O mais alto é o carbono. Se ele é o mais alto, ele tem maior eletronegatividade. Aqui ele está falando o contrário, ele está falando que o germano tem maior eletronegatividade que o carbono. Então, essa opção também está errada, certo? Opção 3, ele fala o seguinte: o titânio, que tem número atômico 22, apresenta essa distribuição eletrônica. O que você vai fazer? Você vai observar se essa sequência está correta, se a ordem de energia está sendo obedecida. Essa ordem está correta, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d. Aí você vai ver se esses valores obedecem à quantidade de elétrons que cada subnível suporta. O 2 só pode 6, está correto. O S só pode 2, está correto. O P só pode 6, está correto. E o D pode até 10, até então tá ok. Aí, o que você vai observar? Esses números de cima, eles somam esse 22? Então, nós vamos ver. 2 com 2, 4, 10, 12, 18, 22. Então, está correta essa distribuição. A opção 4, ele fala o seguinte: o bromo, ele é o elemento mais eletronegativo do quarto período. Então, eletronegativo é aquilo que eu falei, ó. Ele cresce quanto mais à direita, maior a eletronegatividade dele, e quanto mais acima, maior a eletronegatividade dele. Quando ele fala período, ele tá falando linha horizontal, certo? Então, para esse elemento aqui ser o maior desta linha horizontal, ele tem que estar mais à direita da tabela periódica. Olha o bromo aqui, ó. A gente tem que excluir essa aqui, porque é a família dos gases nobres, a gente não considera. O bromo, ele é o que aparece na primeira ponta da direita. Então, realmente, ele tem maior eletronegatividade. Então, essa opção está correta. Então, resposta certa da número 1, letra C. Somente 2 e 3 estão corretos, certo? Exercício 2. Ele fala assim, ó. Ele considera a organização da tabela periódica. Aí, na letra A, ele fala assim: os elementos estão organizados em ordem crescente de massa atômica. Na verdade, eles estão organizados em ordem crescente de número atômico, tá? Então, essa opção ela está errada. Aí, ele fala: os gases nobres estão organizados na ordem crescente de ionização. A ionização, ela é quanto mais à direita, maior, e quanto mais acima, maior também. Então, ele está falando que ele está em ordem crescente. Crescente é do menor para o maior. Se ele está falando que os gases nobres estão em ordem crescente, quer dizer que quem está acima aqui tinha que ter o menor valor,
certo? Perdão, ele tinha que ter o menor valor, só que na verdade é o contrário. Quem tá mais acima tem mais energia de ionização, então quem tá mais acima tá mais alto, tá? Então, esse aqui tá em ordem decrescente, mais acima tem maior ionização. Na letra C, então essa opção tá errada. Na letra C, ele fala que os semimetais são elementos representativos. O que é elemento representativo? Na tabela periódica, todos os elementos que não fazem parte desses elementos de transição, que é da família 3 até a família 12, são elementos representativos. Então, realmente, os semimetais, o que são os semimetais? São esses laranjadinhos aqui, ó. Eles não fazem parte dos elementos de transição, então realmente eles são elementos representativos. Então essa opção está correta, ok? Então a letra C está correta. Ele fala que os elementos de transição, que são esses que eu acabei de mostrar para vocês, que estão no meio da tabela periódica, que é da família 3 à família 12, eles apresentam as mesmas propriedades físicas e químicas. Não tem como, as propriedades físicas e químicas, elas são distintas, elas são diferentes. Outra opção que ele deu, ele falou que as 18 colunas da tabela periódica representam os períodos. Na verdade, as 18 colunas representam as famílias. Então, essa opção aqui também está errada. Então, a opção correta é a letra C. Ok? Exercício 3. Ele quer saber dos elementos químicos que ele forneceu, qual que apresenta a menor eletronegatividade. O que a gente tem que lembrar de eletronegatividade? Quanto mais acima o elemento estiver, mais eletronegativo ele é. E quanto mais à direita ele estiver, mais eletronegativo ele é. Quer dizer que a gente tem que procurar entre esses elementos qual que está mais embaixo e qual que está mais para a direita, certo? Se você observar, o alumínio ele faz parte da família 13 e o período é o terceiro. O cobre faz parte da família 11 no quarto período, então essa aqui é a linha horizontal, essa é a linha vertical, tá? O magnésio, ele está na família 2 e no terceiro período, certo? E aqui, o manganês está na família 7 e no quarto período, e o silício está na família 14 e no terceiro período. O que a gente vai observar? Qual que está mais... Ele quer saber a menor eletronegatividade. Então, a gente tem que procurar qual que está mais abaixo. Então, a gente tem que procurar o período mais baixo. Então, a gente tem de período mais baixo aqui o período 3, ó. 3, 3. Esse aqui já descarta, porque o período é o quarto. Esse aqui já descarta, porque o período é o quarto. Beleza, agora a gente tem que procurar a família. Então, a gente tem que procurar qual que é a família que está mais à esquerda da tabela periódica. Nós temos família 13, que está mais para a direita. Família 11 também é mais para a direita. E família 14 é mais para a direita. A família que está mais para a direita é a família 2. Então, a opção correta é o magnésio, tá? Então, você vai marcar aí o magnésio. Outra coisa para você observar. Qual que tem menor raio, quer dizer que ele tem maior eletronegatividade, ao contrário, tá? O exercício 4... ele dá algumas opções para nós marcarmos a opção correta, ok? A primeira opção que ele dá, ele fala assim que a prata, ele tem a distribuição do KR e continua com 5S2 e 4D9. Primeira coisa que você vai ter que entender, o que significa esse colchete aqui com um elemento dentro dele e uma distribuição em seguida? Quer dizer que antes dessa distribuição, vem a distribuição desse elemento químico. Esse elemento químico, ele tem 36 elétrons. Então, a gente distribui os 36 elétrons, a distribuição para no 4p6. O KR é o 4p6 completo. Então, depois do 4p vem o 5s. Aí, ele colocou que a continuação seria o 5s2 e o 4d9. Beleza, só que o que você tem que observar? Toda vez que aparecer D9, sempre, sempre, sempre aparecer o D9, já desconfia. Não pode aparecer D9. Tá? Tem que aparecer D10. Aí a gente tira um elétron desse S2 aqui, ó. Ele fica 5S1. Então, apareceu D9, já coloca que tá errado, tá? Então, essa opção já tá errada, beleza? A número 2, ele falou que a afinidade eletrônica, ela é energia absorvida. Na verdade, ela é uma energia liberada. Então, essa opção aqui, ela está errada. No exercício 3, ele falou que o estrôncio, ele tem menor energia de ionização que o iodo. O que a gente tem que observar? Energia de ionização.
Quanto mais a direita, maior. Quanto mais a esquerda, menor. Quanto mais em cima, maior. E quanto mais embaixo, menor. Ok? Se você observar aqui, ó, eles estão no mesmo período. Então, eles estão na mesma altura. Então, não vou olhar a altura, eu vou olhar a direita e esquerda, tá? Aqui a gente tem família 2 e família 17. 2 é o início da tabela, 17 é o final. Então, 2 é a esquerda e 17 é a direita. Então, quem está à esquerda tem menor energia de ionização. Então, realmente, o estrôncio, que está à esquerda, ele tem menor energia de ionização que o iodo. Então, essa opção aqui ela está correta, ó. Opção 4, ele fala que o afnio, ele tem maior raio que o astato. O que a gente tem que lembrar? O raio, quem está mais em cima tem menor raio, quem está mais embaixo tem maior. Quem está mais à direita tem menor raio, quem está mais à esquerda tem maior raio. Então, o que eu vou observar, ó? Os dois estão no mesmo período, ó. Período 6. Quer dizer que eles estão na mesma linha horizontal, eles têm a mesma altura. Se eles têm a mesma altura, eu vou considerar direita e esquerda, tá? Então, aqui, ó, eu tenho família 4 e eu tenho família 17. Família 4 é esquerda, é início da tabela. Família 17 é direita, é final da tabela. Então, para ter maior raio, ele tem que estar à esquerda da tabela. Quem está mais à esquerda da tabela é o HF. Se o HF tá mais à esquerda, ele tem maior raio realmente que o astato. Então, essa opção está correta, ó. Quer dizer que a opção correta é a letra D. Apenas a 2 e a 3 estão corretas, ok? Então, essa é a nossa correção. Até a próxima.